bem-vindas ao Metrópolis. Sexta-feira, hein? Tá preparado? Prepara, Cunha Júnior, tá preparado? Boa noite, Didi, boa noite pra você que tá em casa. Preparado? Tem que estar preparado, é? Opa! Eu ouvi falar que o programa tá tenso hoje, né? Para os fortes e tal. Eu gosto. Então pronto, a gente vai falar sobre crimes, sobre como obras audiovisuais que envolvem crimes reais fazem tanto sucesso. E tem mais. Sabemos o que somos, mas não o que seremos. As relações complexas entre diretor e atores no novo filme de Heitor Dália. Tem que jogar. Você tem que aceitar que tem medo. Meu amigo Bussunda, o eterno Cacete e Planeta em série documental. A gente agora vai entrar de cabeça nesse ramo do cabelo escroto. Marisa Monte libera músicas e vídeos do novo disco, Portas. Vem o sol para derreter as nuvens negras, para iluminar o fim do túnel. A criminóloga, escritora e roteirista Ilana Casoy fala sobre sua paixão pela mente humana e um papo com a jornalista Luciana Coelho para entender o sucesso de crimes em séries. Nunca vi ninguém matar desse jeito, sargento. Não tem explicação. Por que isso gera tanto fascínio, assim, ver essas séries ou até filmes ficcionais baseados nesses crimes reais e que refletem assim, o lado mais obscuro, mais perverso do ser humano? Então, acho que as pessoas gostam de sentir medo, tem esse certo prazer, um medo que não traga um risco real para elas. Me parece que em épocas que a gente está com a vida mais conturbada, o cenário, né, noticioso mais conturbado e tal, esse medo que não nos atinge é um refúgio. Não houve prisão, houve sequestro. Por que eu assinei essa confissão? Eu assinei para não morrer. No Brasil agora, sucesso de crítica e de público, nós temos o caso Evandro, né? Que está na Globoplay, que mostra aí o sequestro e o assassinato de um menino de 6 anos de idade, que aconteceu em 1992 lá no Paraná, um menino que foi morto com crueldade. O corpo dele foi encontrado num matagal perto de casa com várias marcas de cirurgia. Ela mexe com uns medos, nossa, assim, além dessa coisa de não ter o desfecho, tem a coisa de ritual macabro, do desconhecido. A polícia já está convencida de que o corpo de Evandro foi usado num ritual satânico. Mas acima de tudo ela tem a dúvida, né? E eu, como jornalista, eu fiquei muito impressionada porque me trouxe muito à memória o caso da escola base, né? Como a gente condena rápido sem ter certeza. Por 3 vezes, enquanto a polícia apurava os fatos, a escola base era depredada e saqueada. Agora a gente vai ter, em julho, a história da Elisa Matsunaga contada, que é aquela mulher que foi presa por matar o marido. Eu ainda não sei dizer que tipo de emoção que fez eu apertar aquele gatilho. Ela esquartejou, é um crime super brutal e tal, e é um crime pouco associado a mulheres. E eu tô bem curiosa para ver como que eles vão contar esse caso da Elisa Matsunaga sem fazer dela uma santa, mas sem fazer dela também uma bruxa, uma puta. Ela matou por dinheiro mesmo. Óbvio que não foi por isso. Óbvio. Ninguém mata a galinha dos ovos de ouro. Ninguém. Tem o caso que ficou muito famoso aqui, que é uma coisa impressionante e que também já virou série, se chama Bandidos na TV, lá na Netflix, que é aquele apresentador de programa sensacionalista lá de Manaus que encomendava assassinatos para depois exibir na televisão, no programa dele. Paula Souza ia para a televisão falar que estava combatendo a criminalidade, na verdade ele estava do lado da criminalidade. Essa é uma perversão total, né? Tem um público que se nutre daquilo a ponto de um sujeito perverso alimentar o programa com esses casos reais, fazendo com que eles acontecessem, né? Quando eu vi esse caso Lázaro, me lembrou muito o caso do A Sangue Frio, do Truman Capote. Não lembra uma família num lugar ermo, morta super friamente por
cara X, mais jovem, etc. The world will see you as a monster. I don't want that. A forma como o Truman Capote reconstrói ali, até com uma aproximação do suspeito, eu acho que o gênero bebe inteiro nisso, que é essa coisa dos pedacinhos, do quebra-cabeça, das reviravoltas, de você mostrar que o suspeito também é um ser humano. Guilty. What is the sentence? Death. A psicanálise faz um recorte interessante, que na verdade a gente, quando tem essa coisa meio catártica em volta desses criminosos, etc e tal, tem muito da gente projetar as nossas próprias pulsões de morte, né, no outro, para aliviar as que nós temos. Então não sou eu o assassino, não sou eu a pessoa perversa, pavorosa, é o outro. Se não fosse o nosso superego, provavelmente a gente sairia matando gente também por aí pela rua, né? Are criminals born? Or are they formed? Psychopaths are convinced that there's nothing wrong with them, so these men are virtually impossible to study. Yet you have found a way in near-perfect laboratory conditions. Hello, ladies. Todos nós, em algum momento de descontrole, de raiva, de mágoa, todos nós já pensamos em matar alguém. Ou pelo menos torturar com requintes de crueldade. O que diferencia a gente? É não fazer, o controle. Don't forget, tell the universe what you need. I really need to kill somebody. O ato do crime é desumano, né? Não tem jeito. E o julgamento da justiça é para a justiça, não é para mim. Eu quero entender a mente humana. Então, é bem diferente. Eu acho que é outro tipo de trabalho. Uma criança vítima de violência, abuso ou exploração apresenta sinais claros de que algo está errado. Você é uma criminóloga, você também trabalha com histórias reais, né? Você está envolvida no roteiro, que era, eu acho que para ser um filme, viraram dois: a menina que matou os pais, o menino que matou meus pais, baseado no caso da Suzanne von Richthofen. Às vezes eu acho que seria muito melhor se eles sumissem. Eu e Rafael Montes, a gente escreveu juntos. Primeiro eu tive um privilégio. O Rafael, acho que tinha 12 anos quando esse filme aconteceu. Quando o crime aconteceu, você disse. Ao contar para ele e me lembrar de novo, me envolver de novo com essa história, nitidamente a gente percebeu, eu e ele, duas versões. A dela e a dele. Imagina, se o avião dos seus pais cai na volta, a gente finalmente ia ter esse paraíso aqui. Eu achava que ele queria matar meus pais por amor. Eu não sei como é que eu pude me deixar levar por ela. Eu gosto de provocar a reflexão, eu gosto de incomodar, entre aspas, né? Eu quero te incomodar. Eu quero te mostrar uma coisa que você não ouviu, porque você estava tão oprimida por uma história só e tão massacrada pela mídia por uma versão só, que então foi um prazer dividir em dois e mostrar para todo mundo como uma história redonda e você vai girando a bola. Para fazer o trabalho que eu faço, o treino eterno é não julgar. É muito difícil não julgar. É como se eu tentasse sair um pouco fora para enxergar de mais longe, para eu não ficar só naquele recorte do pior momento da vida daquele indivíduo, que é o momento do crime. Aí muita gente me apedreja, ela humaniza. Gente, eu sinto muito. Eles são seres humanos, eles têm mãe, pai, filho, mulher, marido. Se você quer estudar, se você quer colaborar com uma polícia, com uma promotoria, com uma defesa, se você não ouvir, e o julgamento te impede de ouvir. Fui uma viciada de histórias policiais. Hoje eu tenho menos tempo, ainda assim assisto. Tem no YouTube uma série de entrevistas, que elas estão em inglês, com um cara de uma máfia chamado Iceman. Gente, eu adoro esse cara. É incrível a cabeça desse cara. Eu fico olhando, não é possível que nasceu uma pessoa assim. Eu tive fases, por exemplo, na minha juventude, eu queria muito entender o nazismo. Como assim 6 milhões de judeus mortos? Do que nós estamos? Como é que pode ter acontecido isso? Eu li tudo. Li True Crime e li ficção. Agora eu estou resgatando. Eu acabei de ver um documentário, chama O Contador de Auschwitz, de um contador de Auschwitz que é identificado e preso aos 93 anos. E aí são as questões éticas da vida, polêmicas, morais. Se julga um velhinho
já com 93, e aí, você põe ele na cadeia, você condena? If you punish a man of 93 for something that he did when he was 23, are you still punishing the person who did the crime? Eu adoro, assim, quando uma coisa que me provoca a pensar. I believe the ultimate evil is seeing what's wrong and looking away when you have a power to make the difference. That is true evil. Pois é, a conversa da Renata Simões com a Ilana Casoy está no nosso canal no YouTube, sem cortes, para quem quiser se aprofundar aí neste mundo de histórias criminais. Corre lá então em youtube.com/metrópolis, que tem sempre mais conteúdo para você. Bom, a gente vai falar agora de mais uma produção nacional que não é sobre crimes reais, mas deixa ali uma tensão no ar muito grande. Deixa eu contar a história para vocês. A protagonista é a Ana, que é uma jovem atriz que tem a chance de trabalhar com Arthur, um renomado diretor de teatro. Apesar de um currículo de bons espetáculos, o Arthur também é conhecido por métodos assim questionáveis, relações abusivas ali com seus atores. Olha, um daqueles filmes que escancaram as relações tóxicas que existem no meio artístico, que existem em todos os meios e que poucos têm coragem de falar. Mas ele tem, o diretor Heitor Dália, que está aqui com a gente hoje. Boa noite, Heitor. Bem-vindo ao Metrópolis. Tudo bem? Prazer estar aqui com você de novo. Que bom, vamos lá. Tem papo, muito papo pela frente. Mas antes a gente vai ver um trechinho do filme. Essa mais montada no mundo. É um sonho para todos os atores. Ele tentou montar Hamlet 10 anos atrás e... Às vezes ele fica parado ali, olhando. De repente ele grita, mano. Para! Você é um impostor. E você vai fazer o quê? Ofélia. Ana, você sabe por que é tão difícil encontrar uma atriz para fazer Ofélia? Porque essa atriz tem que ter experimentado uma relação louca, destrutiva, escura. E a gente, como público, está no meio dessa história, no meio desse grupo de teatro, no meio desse processo de criação. Heitor, Ana é um filme que chama a gente para essa situação, a gente fica ali dentro do teatro, foi gravado no Sesc Pompeia, a arquitetura da Lina Bobardi. E por que é que você quis aproximar a gente dessa relação abusiva e dessa criação artística, da relação abusiva na criação artística? Na verdade, esse projeto surge em 2015, das minhas conversas com a Nara Shaib, que é a roteirista e minha colaboradora, que também é atriz, e a gente tinha muita curiosidade de entender esse tipo de processo criativo. Tem muitos diretores que são muito geniais, brilhantes, fazem trabalhos incríveis, mas, assim, tipo, para conseguir chegar nesse lugar... buscam métodos assim, muito duros, assim, tipo, com os atores. E aí a nossa discussão era qual é que é o limite, né, entre o desejo, a pulsão criativa e a ética. Até onde você pode ir ou não, entendeu? Assim, então foi daí que nos motivou a contar essa história, né? A gente começa a estar vendo aqui com uma cena do bonde chamada Desejo, que também tem uma relação assim, tipo, abusiva do Stanley com a Blanche, né, que também enlouquece, igual a Ofélia no Hamlet. E a gente tentou usar o teatro para discutir esses processos de criação, né? Aliás, não só de criação, né? Todo o processo de excelência, ele tem um pouco de dor, né? No esporte, no mundo empresarial, nas artes também, entendeu? Mas, assim, o quanto isso é possível, né? E como discutir esse assunto de uma maneira honesta, né? Assim, sem assim, porque a gente, quando começou a fazer o filme, em 2015, assim, a gente tinha conceitos diferentes sobre esse assunto. E o mundo foi se modificando, foi trazendo esse assunto à baila e à discussão, né? Então, claro, a gente foi modificando a nossa maneira de ver esse assunto e o filme foi sendo desafiado pelo tempo, o tempo inteiro, assim, sabe? Assim, e até hoje, né? Assim, tem debates como, por exemplo, o filme do Bertolucci, O Último Tango em Paris, ou O Azul é a Cor Mais Quente, né? Filmes que os diretores produziram obras-primas, mas usaram métodos um pouco abusivos. É lícito isso? Até onde é possível isso? Então, pois é. Esse o debate
e a discussão que o filme propõe. Claro, e aí no filme, você estava falando que não é fácil, porque você tem muitas nuances, e trazer essa complexidade, né? Porque as pessoas se veem envolvidas. Qual que é o papel de cada um, né? Da própria Ana, do Arthur, naquela relação que ele tem de poder, e das pessoas que estão em volta. E isso também me chamou muito a atenção. A gente, como observador, qual que é o nosso papel também, né, Heitor? Exato, eu acho assim, que tem assim, não só nós, espectadores, mas também a companhia, né, que funciona um pouco como espectador, que estava ali testemunhando aquela relação que claramente passava do ponto e não fazia nada, né? Então, assim, o filme propõe esse debate, é uma relação que vai se tornando abusiva, mas ela também é ambígua, né? Ela também é complexa, porque tem os dois lados da moeda, né? O Arthur claramente é o antagonista, e ele é claramente um diretor que passa de todos os limites, e é genial ao mesmo tempo. Então, assim, tipo, como lidar com uma personalidade dessa, né? E como lidar com o desejo, por exemplo, da Ana de conseguir executar esse papel, né? E estar disposta a passar por tudo para brilhar ou para ter sucesso, né? Claro. E essa relação vai se tornando complexa e vai se tornando cada vez mais difícil e impossível para o espectador, né? E a gente testemunha, olha o rosto dela, você testemunha e ao mesmo tempo você não tem o que fazer, né? Então, assim, é um debate que eu acho que todo mundo passa por ele, né? Passa, e nas relações de trabalho tem isso. Também. Então, assim, também. Todas as relações, entendeu? Então, como é que a gente lida com isso, né? Como é que a gente vai definir o limite? É claro, me lembrei, você estava falando das relações de trabalho, aí eu lembrei de um caso ali de um jornalismo, uma série Morning Show, que também está na Apple TV, com a Jennifer Aniston também, é uma série que também traz essa questão e todas essas ambiguidades e complexidades. Aí você escolhe Hamlet, porque eles estão ali numa montagem experimental de Hamlet, que também ajuda a gente a se aproximar de todas essas nossas ambiguidades e todas essas questões e dilemas, né? Não é à toa que você escolheu Hamlet, né? O Hamlet, assim, primeiro, assim, o Shakespeare é o maior autor de todos os tempos, né? O filme é um filme sobre teatro e sobre criação artística, e o palco é o lugar sagrado onde o humano é desvendado, desde o teatro grego, dionisíaco, assim, o palco é o lugar onde o humano acontece, né? E no teatro elizabetano, que é o teatro shakespeariano, eles tinham uma tese de que assim, você coloca a dramaturgia, você coloca um espelho diante da vida, para a gente poder se entender como ser humano, né? E no drama moderno, esse conceito muda um pouco. Assim, na verdade, não é um espelho, a tentativa de representação é a vida em si. No caso do Hamlet, você tem uma Ofélia, né, que tem uma relação abusiva com Hamlet, porque o Hamlet ele finge que é louco, mas quem enlouquece de verdade é a Ofélia. É verdade. Ele flerta com o suicídio, mas quem se mata de verdade é a Ofélia, entendeu? Então, o Hamlet ele tem esse paralelo, assim, tipo, com o diretor nesse ponto, né? E outra discussão muito interessante que o trabalho do Shakespeare faz é que até eu falo isso no filme, que as tragédias shakespearianas são todas conectadas como se fosse uma tragédia de reis, né? Você tem o Macbeth, você tem o Rei Lear, você tem o Hamlet, que é um príncipe, entendeu? São todos reis que estão tentando se manter no poder, sofrem tentativas de usurpação, são assassinados, mortos, envenenados, ou fazem tudo para permanecer no poder. Então, o filme discute um pouco esse lugar de poder, né? Dessa figura que é o diretor, e que também é o rei, né? E você, inclusive, ele fala textualmente, assim, na hora que ele tá ali com o ator, ele diz assim, você é o príncipe, eu sou o rei. Heitor, mas o rei sou eu. Mas o rei sou eu. Heitor, que prazer falar com você. Queria mais tempo, nosso tempo já acabou, mas o Heitor depois vai voltar contando novidades, porque Torto Arado, um best-seller brasileiro, vai ser adaptado. Heitor está segurando essa batuta e a gente vai querer saber sobre tudo. Heitor, muito obrigada, foi um prazer falar com você, é um prazer sempre. Prazer tudo meu. Um beijo. Falamos já. Beijo.
Tá bom, no próximo bloco tem a reunião do elenco de Friends, exatamente, e o humor irreverente de Bussunda. Então não sai daí. Dizendo que você, além de morto, é corno e vascaíno. E qual é? Vascaíno nem morto aí. Fala sério. De volta com Metrópolis, o programa Caceta e Planeta Urgente fez muito sucesso na TV brasileira na década de 90 e 2000. Eles esculhambavam todo mundo, a própria TV, os anunciantes, até os políticos. Um dos destaques do elenco era o comediante Bussunda, que infelizmente morreu em 2006. Estamos aqui para tranquilizar todos os nossos fãs e acabar de vez com esses boatos. Como vocês podem ver, o Bussunda está bem de saúde, ele não morreu. Ô Bussunda, você tá vivo? Meu amigo Bussunda, direção geral do Cláudio Manuel, direção dos 3 primeiros episódios do Cláudio e do Micael, direção do 4º episódio da Júlia, para deixar já bem claro. A partir do que surgiu esse projeto de série documental Meu Amigo Bussunda? Você não conhece outra piada, não? Primeiro, para relembrá-lo. Segundo, que o tempo foi necessário para se fazer uma série sobre o Bussunda com a cara meio do Bussunda, que fosse divertida, que as pessoas rissem. A gente agora vai entrar de cabeça nesse ramo do cabelo escroto. TV pirata, que foi uma piração na televisão brasileira. Você tinha acabado de ir embora a censura federal e o mainstream, que é a Globo, foi olhar para o underground, para trazer para o horário nobre. Mas a gente estava motivado ali desde sempre para fazer barulho. E não é que esse barulho todo virou música? Em 1989, a turma do Caceta e Planeta veio aqui no estúdio do Metrópolis, um mês antes do lançamento do polêmico LP Preto com um Buraco no Meio. Atenção, banda. Meu filho, cadê o retorno? É um trabalho musical sério em cima das letras que não são nada sérias. Ué, como é que vai ser o disco? Vai ser um disco de piada, então vai ser o disco do show. Aí tu fala, o disco vai ser Preto com um Buraco no Meio, que era o LP, era o que existia na época. Na hora não tinha nome, virou Preto com um Buraco no Meio. Só que aí deu este barulho. É este o som da TV Cultura. Que maravilha. Júlia, entra você. Quando seu pai morreu, você tinha 12 anos de idade. Eu sentei, assim, pra pensar o que eu queria falar, né? E aí eu lembrei disso, assim, do Zen Bussundismo, que era realmente como os amigos chamavam o jeito dele de ser. E achei que seria interessante também, assim, pelo momento que a gente tá hoje no Brasil e tudo, que a gente poderia aprender. Né? Por que a gente ainda tá falando do Bussunda? Podia aprender alguma coisa ainda com ele. Sou do time da paz. O humor mudou e realmente algumas piadas eu fiquei assim, putz, mas será que meu pai pensava assim? O que isso significa? O Bussunda, no caso, ele é um cara muito atento às coisas daquela época. Quando a gente meio assim errava a mão, qualquer coisa, o Bussunda era um dos primeiros. Eu falava, pô, tá pesado, não precisa, não sei o quê. Só que os critérios eram outros. Fala sério! Nós fomos os primeiros programas de humor mainstream a botar o povo brasileiro de protagonista. A gente foi fazer humor na rua. Você seria capaz de, por um preço muito alto, vender a própria mãe? Venderia? Na hora, quer comprar? O que o Caceta e Planeta fazia? Esse comentário ácido em cima do que aconteceu na semana, isso não existe mais. Estou dizendo que você, além de morto, é corno e vascaíno. E qual é? Vascaíno nem morto aí. Fala sério. Mais uma plataforma de streaming, HBO Max. Exatamente. Pô, mais uma plataforma de streaming. Haja dinheiro, né? Para a gente contratar todo esse pessoal aí. Tem que selecionar. Mas a HBO Max trouxe um programa que muita gente está querendo assistir, que é a reunião de alguns dos nossos amigos lá do passado. Tem assim a Jennifer Aniston, tem a Courtney Cox, tem a Lisa Kudrow, tem o Matt LeBlanc, tem o Matthew Perry, tem o David Schwimmer. Vocês lembram quem são eles? A Rachel, a Mônica, a Phoebe, o Joey, o Chandler.
E o Ross, exatamente, os nossos queridos amigos, friends, que fizeram muito sucesso entre 1994 e 2004. Há 17 anos a gente estava longe deles, a gente estava querendo vê-los de novo. E agora eles estão aqui, pode ver. It was an incredible time. We became best friends. Yeah, I'm gonna cry now. When I watch the episodes, I'm laughing out loud because you all make me laugh so hard. I know you know how big the show is. What you have given so many people is an experience of huge comfort. Oh my God! Já voltou? Olha aqui, ó, é extremamente emocionante. Eu estava falando com a Didi antes aqui, porque a gente assistiu separadamente, né? Depois a gente chorou, eu chorei, eu ri muito, cenas deletadas que nem eles lembravam mais que aconteceram. Tem aquela a história do Matt LeBlanc, né? O Joey, que ele se atirava, quando ele se atirava no sofá, ele quebrou o braço. Quebrou o braço, foi para o hospital. Você pode imaginar isso? Além disso, tem a história de um namorico que teve lá, gente, que a gente não vai contar para vocês. Distanciamento. Distanciamento. A gente não pode. A gente se empolga. Mas a gente está vacinado, eu estou vacinado e testados, tá bom? Mas vamos manter. E tem também a Phoebe cantando Smelly Cats, né? E ela chama quem? A gente vai falar? Fala, Lady Gaga. Lady Gaga canta com cantando. Ela. Olha, é demais, sabe por quê? Porque a gente lembra dos amigos que a gente teve na época, a gente lembra dos amigos que a gente tem hoje, a gente vê o valor da amizade, né, Lady? Ai, friends. E no próximo bloco tem mais uma artista que mobiliza muitos fãs, Marisa Monte, que acaba de lançar disco novo, tá tudo na rede. A gente fala sobre isso daqui a pouco. Quanto tempo tem? Eu não sei, não lembro muito bem. Mas aquele sentimento eu não esqueço. Foi pensando em alguém que eu quis fazer uma canção. E começa amanhã, às 8 da noite, a edição número 51 do Festival de Inverno de Campos do Jordão. A abertura vai ser no auditório Cláudio Santoro, com a Orquestra do Estado de São Paulo, interpretando a Sinfonia número 2 de Sergei Rachmaninov. A partir das 7h30 da noite, a Renata Simões, nossa colega, nossa amiga aqui do Metrópolis, mostra os preparativos do evento com entradas ao vivo de Campos do Jordão. Na sequência, você pode acompanhar a transmissão online pelo canal do YouTube do festival, pela plataforma Cultura em Casa e também pela Rádio Cultura FM. No domingo, a cantora Roberta Sá se apresenta com a Brasil Dia Sinfônica na Sala São Paulo, a partir das 8 da noite. A programação segue até o dia 1º de agosto. Neste ano, o festival presta duas grandes homenagens, aos 250 anos de Beethoven e aos 100 anos de Astor Piazzolla. E uma outra novidade é o lançamento do selo digital OZESP. Através deste endereço que está aparecendo aqui na tela, é possível você baixar 3 peças clássicas gravadas na última edição presencial do festival em 2019. Aproveite. Olha, e a Marisa Monte, depois de 10 anos sem lançar um disco solo, liberou ontem 16 faixas do álbum novo que se chama Portas. Entre as músicas tem parcerias com Nando Reis, Seu Jorge, Marcelo Camelo, Silva, muita gente boa, Didi. Muita gente boa, gente nova, Chico Brown virou um grande parceiro da Marisa. As músicas já estão na plataforma de streaming e também no YouTube dela. Tem videoclipe, tem ali faixa a faixa, para você tocar junto, acompanhando a letra. E a capa é da artista plástica Marcela Cantuária. Linda capa. Exatamente, essa capa que vocês estão vendo agora aqui, exatamente. Bom, a gente vai terminar o Metrópolis de hoje com a faixa Em Qualquer Tom, que é uma parceria da Marisa com o Chico Brown, conforme a gente estava falando aqui, que fala justamente do processo da composição. Ela fala assim, são tantas palavras, tantas melodias a voar, que bom, né? Que bom, eu adorei esse disco da Marisa. Bom, não se esqueçam de seguir o Metrópolis, tá? Nas redes sociais, a gente tem muito conteúdo extra por lá, além de todos os programas para você maratonar. E segunda-feira a gente está de volta. Um beijo. Tchau, pessoal. Bom fim de semana e cuidem-se. São tantas palavras, tantos versos, tantas rimas, tantas melodias a voar.
muitos poetas habitando aqui na gente, a suspirar, a sussurrar.